Homem solteiro não pode ter amigo casado. Esses são os outros comentários no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, já curta, já comente e compartilhe. Vou falar justamente sobre isso. Homem solteiro não pode ter amigo casado. Trazendo alguns motivos aqui. Do porquê que não faz sentido ter amizade com homem casado se você é um homem solteiro. Se você está um homem solteiro. O solteiro no meio de casados vira estranho, inconveniente ou ameaça. Por quê? O solteiro ele tem uma vida diferente. Ele tem uma mentalidade diferente, uma rotina diferente. Então, ele acaba incomodando. Ele acaba ficando fora ali do contexto total. Porque os casados têm uma vida, o solteiro tem outra vida. Por exemplo, no churrasco de casais, as perguntas: e aí? Não vai casar, não? Aqueles olhares atravessados. Todo mundo perguntando: tá todo mundo casado aqui. Por que até agora você não casou? Por que você não tá no relacionamento? Tá só solteiro aí e tudo? Tem que arrumar a responsabilidade. Eles pensam que a pessoa só é responsável quando tá no relacionamento. Tem que ficar mais sério, tem que ficar uma pessoa respeitosa e tudo. Mas a verdade eles não entendem o seguinte: que dá pra ser uma pessoa respeitosa, séria, sem ser e sem estar no relacionamento. Sem ser casado, sem estar no relacionamento. Só que eles não entendem isso. Não é demonizar a amizade. De novo, não tô falando nesse vídeo aqui que é pra você demonizar todos os seus amigos que são casados, não é isso. É para você entender que não faz muito sentido, no longo prazo, você conviver com essas pessoas. Você não vai se sentir bem, vai se sentir incompreendido. O solteiro, ele tem a própria rotina. O casado, não. O casado, ele vive em função da esposa, dos filhos, da casa e, por último, ele. O solteiro, ele tem a própria rotina, ele pode viajar, focar no que realmente importa. Ele tem um tempo todo para ele. Por exemplo, final de semana agora. O solteiro pode viajar, pode treinar, pode dormir mais tarde, acordar mais tarde. Não tem aquela pressão. Faz a compra do supermercado. Vamos na casa da minha mãe hoje, vai ter o churrasco lá, aniversário da minha irmã, aniversário do meu pai. O solteiro não, o solteiro tem muito mais essa flexibilidade, essa autonomia da rotina. O casado, o que acontece com ele? Ele vai priorizando as outras pessoas e por último fica ele. O solteiro não, ele prioriza primeiro ele. Ele realmente entende: opa, a minha vida eu tenho que cuidar muito bem de mim. A maior parte dos casados, no caso aqui, não são todos, tá? Não vou generalizar, mas tem alguns casados que realmente eles vivem muito mais para os outros, muito mais para a família e menos para ele. O solteiro não. Dá para viver muito melhor para ele mesmo. Tendo esse entendimento de que não precisa estar no relacionamento. Se quiser, pode estar no relacionamento, mas não tem essa necessidade. As prioridades são diferentes e sempre dá choque. Por exemplo, aí no caso, vamos supor que você jogando futebol no sábado de manhã. Aí tá, acabou o futebol ali, meio-dia e meia, conversa com aquele amigo casado seu. E aí, o que você vai fazer agora e tal? Eu falo: não, agora eu vou sair com minha esposa, com meus filhos, que eu vou lá no shopping. Bora com a gente? Aí você fica pensando assim: o que eu vou fazer no shopping com o cara casado, com a esposa dele, com a família? O que faz sentido isso pra mim? Faz sentido nada disso. Então as rotinas não tem nada a ver. Você tentar entrar nessa rotina do casado. Os casados têm a rotina própria deles e tá tudo certo, é a rotina deles. Agora você tem a sua. Você tentar pertencer a esse universo de casados e tudo, não vai fazer sentido, tá? Faz muito mais sentido você abrir mão de algumas amizades, de alguns contextos, de algumas festas, de algumas situações, para aí sim você ter mais liberdade, você ter essa autonomia para viver sua vida da melhor forma. E a visão da esposa sobre você, qual que é? Ela te pergunta: por que você não casou ainda? Vai influenciar meu marido? A gente teve um caso aí famoso que tá viralizando recentemente, do Cariani e daquele Júlio Balestrin, que é o amigo dele. O Júlio Balestrin terminou um relacionamento recente, se não me engano, era namorado e tudo, e o Cariani casado há muito tempo, e o Cariani anda muito com o Júlio. Vocês podem ver nos vídeos aí que eles estão juntos. A esposa do Cariani sempre incomodada. Falou: não, Júlio, você tem que arrumar um relacionamento. Vamos arrumar uma mulher pro Júlio. Ele tem que estar num casamento, num relacionamento assim. Por quê? Ela vê que a vida do Júlio é totalmente diferente da do Cariani. Então ela quer meio que interferir nessa amizade. E a gente percebe nessa amizade deles aí que não faz sentido o solteiro conviver muito com o casado. Outro ponto da amizade do casado com o solteiro é o ciúme social. O solteiro, ele tem a vida diferente do casado e muitas vezes o que vai acontecer? O casado vai comparar a vida dele com você. Ele vai pensar: opa,
esse cara não tem responsabilidade com família nem nada, sobra mais recurso para ele, sobra mais tempo. Então essas comparações são inevitáveis na cabeça do casado. Não, de novo, não são todos casados, tá? Os solteiros ainda têm escolhas e liberdades. O solteiro tem muito mais autonomia da própria rotina, da vida, do que ele pode fazer, do que ele não pode. Ele não está condicionado ou sofrendo alguma pressão para fazer as situações da vida dele. Igual eu comentei aqui, final de semana pode viajar para uma cidade próxima, pode acordar mais tarde, pode dormir mais tarde. Então, é uma rotina que ele tem autonomia. Ele tem total controle e domínio dessa rotina. E alguns casados abriram mão justamente disso, dessa possibilidade de autonomia, de ter uma agenda própria, de ter um tempo próprio para si mesmo. Então, isso causa inveja em alguns casados. Ver o cara solteiro que tem essa liberdade de tempo, liberdade emocional, liberdade de agenda, sem depender das outras pessoas. O solteiro, ele é uma peça fora do tabuleiro. Ele não se sente bem nesse ambiente de casados. Tem o isolamento solteiro, que aos poucos é excluído, não é chamado para churrascos e viagens. Se é chamado, sente-se deslocado e incompreendido. O solteiro está ali, vai nos eventos, só que ele não se sente tão bem. Por quê? As conversas, os hábitos são diferentes daquele que é casado, daquele que é solteiro. Então, ele acaba não sendo mais convidado mais para esses eventos. Ele vai percebendo que não faz sentido ele estar ali. Os casados priorizam os casais amigos que estão casados e também as famílias. E isso está tudo certo. Então o solteiro acaba ficando um pouco de lado nesse ambiente. E o solteiro, quando entende isso, ele pensa, opa, o que eu vou fazer? Vou começar a conviver mais com as pessoas que estão solteiras também, porque elas vão me entender de forma melhor. Tá tudo certo o casado conviver com ele, com eles mesmos, né? Os casados conviverem com os próprios casados. Agora o solteiro, o ideal é conviver com solteiros também. E quando o solteiro ele insiste em pertencer a esse grupo de casados, ele vai se dar mal. Porque uma hora ou outra eles vão falar, não faz sentido você estar aqui com a gente. A gente gosta de você e tal, mas aqui é mais família, aqui são mais pessoas que estão em relacionamento. Então, jamais busque pertencer quando você não está se sentindo bem. Tá bom? E aqui, no caso, não é você nunca mais conversar com o casado, com aqueles amigos seus e tudo. É você entender que não tem aquela mesma conexão de quando eles eram solteiros. Tá? Tá tudo certo. Eles tomaram a decisão na vida deles de estarem casados, você tomou de estar solteiro. Momentaneamente ou um tempo maior, tá tudo certo. Agora, entenda que você não vai ter esse contato tão grande com eles mais. O casado, ele tem uma outra vida, uma outra rotina, tem outros objetivos. Então, o solteiro tem que andar com quem está solteiro e também tem os mesmos objetivos. Porque não adianta nada você andar com pessoas solteiras que têm um objetivo diferente de você. Tá? Porque isso também vai dar problema. Tá bom? Então, encontre pessoas que também têm bons hábitos igual você, gostam de se desenvolver. Aí você fala, Vinícius, não tem tantas pessoas assim. Eu falo o seguinte, aí que você tem que entender o poder da solitude. Porque muitas vezes você não vai encontrar tantas pessoas mesmo para você conversar, para ter convivência. Então, você tem que cuidar muito bem de você, para estar bem sozinho, tranquilo na sua casa, se desenvolvendo, estudando, lendo, trabalhando. Porque mesmo que não tenha ninguém para você conversar, para você ter uma amizade, alguma coisa, você vai se sentir completo. Tá? E sempre colocando Deus acima de tudo. Tá? Então lembre-se disso. Não ficar dependendo das outras pessoas para estar bem. Esse que é o princípio da solitude. Porque você só andar com casados, você vai ser muito pressionado para entrar no relacionamento, muitas vezes a seu contragosto, sem você querer. E você, no longo prazo, não vai se sentir bem. Ou você vai ter que ceder essa pressão de ter um relacionamento, ou você vai ter que sair desse grupo e encontrar as pessoas que fazem sentido para você. Tá? Lembre-se disso. Cada fase pede um círculo de amizade diferente. Lembre-se disso. A amizade não é excluir, é andar com quem está na mesma direção que você. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, já curta, já comente, já compartilhe, já deixe sua opinião nos comentários também, deixe sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Grande abraço!